Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, dos versículos 13b ao 21. Naqueles dias o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: "Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Salmo responsorial retirado do Salmo 102. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize a minha alma ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus, e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus seus anjos todos, valorosos, que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 21, dos versículos 15 ao 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apacenta os meus cordeiros." E disse de novo a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro disse: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas." Pela terceira vez perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: "Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir." Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: "Segue-me." Meditando a palavra de Deus. Nossa meditação a partir das leituras de hoje podem girar em torno de 3 palavras: testemunho, amor e martírio. Paulo, na primeira leitura, ameaçado de morte, insiste em dar testemunho a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. No Evangelho de João, Pedro é o protagonista. Na passagem de hoje, Pedro é reabilitado na condição de discípulo. Depois de ter negado a amizade com Jesus, confessa-lhe seu amor por 3 vezes. É então constituído como pastor do rebanho do Senhor. Pedro é assim apresentado como um discípulo pronto e preparado para dar testemunho fiel de Jesus até o martírio. Por isso, pela primeira de 2 vezes, João capítulo 21, versículo 19 e versículo 22, e só no fim do Evangelho é chamado a seguir o Mestre. Para refletir, cremos verdadeiramente que Jesus vive? Afirmamos e testemunhamos com palavras, ações e com nossos modos de vida que Jesus vive? Confessamos com os lábios e com o comportamento nosso amor a Jesus transparente em nossa convivência e em nossas atitudes em relação aos irmãos? Como soa e ressoa em nossos corações a palavra de Jesus dirigida a nós? Segue-me. Reflita. Deus te abençoe e te proteja.